Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos analisar aqui o Bitcoin que explodiu ontem, domingo, 3,14%, fez um candle gigante aqui. E o Michael Saylor hoje compra mais 7.390 bitcoins. Ele vem caindo aqui hoje. Porém, ele se encontra em tendência de alta ainda. Bitcoin ainda se encontra em tendência de alta. Depois de ter subido tudo isso, é óbvio que ele tende a fazer uma pequena correção. O que o pessoal não entende é que o mercado ele não sobe assim, ó. Ele sobe com topos e fundos ascendentes, faz uma correção, congestiona, topos e fundos ascendentes, faz uma correção às vezes forte, devolve metade do que subiu, congestiona. E quem é paciente tem aquela frase de Warren Buffett que diz: a transferência de riqueza no mercado financeiro ocorre dos pacientes que esperam os impacientes transferirem a riqueza para eles, certo? Então a tendência do Bitcoin é de alta, ele está em tendência de alta, tende a subir, tende a desenvolver. O gráfico mensal do Bitcoin, vemos aqui no gráfico mensal que ele está em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, e a probabilidade é que esses topos e fundos ascendentes continuem, certo? O que acontece? Existe aquela ideia, né, de que é um padrão do Bitcoin agora, igual sempre foi: sobe 3 anos, cai 1 ano, sobe 3 anos, cai 1 ano, sobe 3 anos, cai 1 ano, sobe 3 anos. Primeiro, a gente vê que a barra do terceiro ano antes era gigantesca. Conforme o preço do Bitcoin foi subindo, a valorização diminui, porque quanto mais caro o criptoativo, mais dinheiro requer para que ele valorize e tenha facilidade de valorizar. A Monero tem 19 milhões ali arredondado de total de supply, certo? Em 30 anos ela vai ter Continuous Emission, porque ela emite Monero para pagar os mineradores automaticamente, 0,6 Moneros. E o cálculo por ano, em 30 anos, vai dar cerca de 22 milhões de Moneros de supply. A questão é que é parecido com o Bitcoin, que é 21 milhões. E é muito pouco, né, de lançamento de Monero, de Tails Emission, para pagar os mineradores. Então, a questão é: antes, quando o Bitcoin ele valia, né, $100, $1.000 aqui, certo? Era fácil para ele valorizar 5.000, 6.000%, certo? E daqui, quem comprou aqui por volta dos $100, né, $200, com supply de 21 milhões, hoje está ganhando, se ele segurou até hoje, ele está ganhando milhares e milhares de %. Levou 10, 15 anos para isso acontecer. Levou, né, uns 10 anos para isso acontecer. A Monero tem esse supply similar ao do Bitcoin e está num preço de $300, etc. Então, para a Monero é fácil valorizar 1000%, é fácil valorizar 10.000% dentro de 10 anos, ou até antes, por conta da demanda por privacidade que tende a ocorrer. E esse negócio de que vai subir 3 anos e cair no 4º ano, sobe 3 anos e cai no 4 anos, tende a parar, porque tende a ocorrer uma crise em 2026, começo de 2026, e a grana tende a migrar para metais e para criptomoedas, certo? Cripto de privacidade tende a ter uma demanda extrema. Então, o que aconteceu com o Bitcoin nesse período
hoje em dia, devido à demanda extrema por privacidade, tende a ocorrer. Monero é a que está liderando e é a que é a mais promissora para ser a cripto de privacidade que vai liderar. Foi deslistada da Binance, as outras criptos de privacidade não foram deslistadas. E isso favoreceu, fez uma propaganda absurda para a Monero, que então, desde então, cresceu, ou seja, ao invés de decair, ser arruinada, ela cresceu exponencialmente. Então foi um marketing, uma publicidade grátis que a Binance fez a favor da Monero. Hoje estão surgindo DEX e sites de swaps instantâneos que tem Monero ali dentro e o pessoal está usando para anonimizar suas quantidades de Bitcoin, não revelar a quantidade de Bitcoins que eles têm e fazer swaps, etc. Então, criptos de privacidade, devido ao ambiente que a gente está tendo, um ambiente de escapatória, de congelar saldos, etc., com DEX, com exchanges instantâneas 100% por site, estilo Tornado Cash, sem cadastro, sem nada, sem KYC para você fazer swap. Este ambiente cripto está crescendo, viralizando. Vários sites, vários atores desses sites e DEX estão crescendo. E a Monero está ali dentro. E criptos de privacidade como o Zano também tem Zano em algumas dessas exchanges instantâneas, sem KYC, DEX, vai ter também. Tende a ter, é uma tendência. Então, as criptos de privacidade tendem a explodir. Embora o Bitcoin vá valorizar menos, a gente vê que nesse ano, né, a terceira barra do ano passado, o terceiro ano no Bitcoin foi pequena. E nesse ano tende a ser 60% de valorização nesse ano. Só que nos outros anos tende a continuar. Por quê? Quando tem uma crise, o dinheiro migra para aquilo que tende a ser um refúgio contra a crise, metais e cripto. Então, pode ter 2 anos de alta no Bitcoin e nas criptomoedas. Então, tende a ser o contrário do que o pessoal acha. Embora o Bitcoin valorize pouco, eu acredito que ele vai valorizar 60%, talvez até 100%. Pode chegar ali a próximo de 200 mil. Mas certas altcoins, porque alt-season tende a ter. Mas alt-season vai ter para algumas altcoins. Não é para todas. Não é todas as altcoins como antes acontecia. Então, o mercado ele tende a ter esse tipo de valorização extrema nesses 2 anos. Então, 2026, 2027, bolsas e mercado imobiliário vai estar em crise, empresas quebrando e ouro, prata e criptomoedas principalmente tendem a bombar significativamente. Então quem for paciente, segurar e se arriscar em continuar rodando nesse período tende a enriquecer significativamente, eu acredito. Então muita gente diz, não, com base nesses 3 anos de alta, no 4º ano aqui de alta que vai ser em 2026, para seguir nesse padrão dos 3 anos de alta, 1 de baixo, 3 anos de alta, 1 de baixo. Então no meio de 2025 ou lá no finalzinho de 2026 eu vou sair fora, vou zerar todas as minhas criptos porque vai cair. Talvez o Bitcoin suba mais, eu acredito que ele vai subir mais por conta da crise que vai acontecer e o dinheiro vai migrar para o Bitcoin e criptomoedas. Vai ser pouca valorização, vai ser candles pequenos de valorização aqui no Bitcoin. Não vai ser candles como esse aqui, tá? Porque ele está muito caro. Para ele chegar a $1 milhão cada Bitcoin, precisa entrar no Bitcoin 20 trilhões, é muito dinheiro. Mas as altcoins de tokens e Monero tende a ter um destaque por conta do ambiente que está se formando e da necessidade de privacidade que a gente precisa. Então a gente tem a Monero aí, tá? Enquanto o Bitcoin está caindo quase 4%, ela continua aí subindo resiliente. Ela vem tendo esse comportamento, não seguindo o Bitcoin há muito tempo, certo?
E o que acontece? Ah, Leandro, mas antes a Monero valorizava e depois desabava tudo. Valorizava, depois desabava tudo. Só que hoje a gente tem um ambiente sem KYC de sites. A gente tem um ambiente de DEX. E vários sites sem KYC. E tem Monero. Em um mercado muito mais líquido. Então, hoje em dia, o Lazarus usou a ECXT, que é um site de swap instantâneo, tinha Monero ali dentro. Eles não trocaram Monero ali. Eles trocaram outras criptomoedas, o site foi fechado, uma exchange sem KYC instantânea. 100% pelo site, sem cadastro, sem e-mail, sem nada. Tem Monero ali dentro. E existem vários sites como esses, e está surgindo vários sites como esses, onde os donos, os responsáveis estão se escondendo. E as transações estão correndo solto ali. Anonimidade é uma questão de segurança hoje. Nós estamos vendo, quem me segue nas redes sociais, está vendo vários reportes. E na mídia também de criptomoedas, vários reportes de sequestro de pessoas que têm criptomoedas. Então as pessoas estão querendo anonimato, até quem tem Bitcoin, quem prefere o Bitcoin, estão querendo anonimato para esconder o total dos seus fundos. Se você for em uma loja comprar alguma coisa com Bitcoin, você pode ter passado por 100 carteiras. A sua principal, que tem a bolada gigante, vai ser rastreada. Um estudo de análise blockchain é fácil identificar isso. Quando você gasta o seu Bitcoin, mesmo que você compre ele anonimamente, ele entrega a você. Então, quando no meio disso existe a Monero, quando é 100% Monero, você tem um anonimato absurdo. Mas pelo menos usar a Monero na frente aqui para você sair na compra com Monero, ou então voltar de Monero para Bitcoin também. Só que você vai pagar taxas, tal, então o ideal seria trocar para Monero e já ir imediatamente gastar. Isso já vai favorecer extremamente a sua proteção. Então o anonimato é uma questão de segurança absoluta, tá? Então um ambiente de privacidade, Zano é um DeFi de privacidade, é um Ethereum de privacidade que usa o CryptoNote. Tem vídeo no meu canal secundário sobre a Zano. É outra cripto que tende a bombar no longo prazo também. Então comprar e segurar para longo prazo, ser paciente para não cair na armadilha de ter o seu dinheiro transferido para os pacientes. Então faça parte dos pacientes segurando, rodando estrategicamente a Zano, Monero e outras criptos de privacidade também, mas tem que ter um conhecimento técnico para selecionar, porque não é só ser de privacidade que vai bombar, que vai subir. Tem cripto que realmente presta. A Monero tende a liderar, tende a alcançar o top 10, tende a chegar no mínimo a 10 mil dólares. No longo prazo, não sei se vai ser daqui a 2 anos, 10 anos, 15 anos, mas 10 mil dólares para a Monero é viável. Absolutamente. Tá aí, o Bitcoin no ano 9,53, o Monero 77,54, posição 23, está subindo. Então isso tende a crescer mais e a Monero tende a se destacar, ficar no top 10 ali junto com o Bitcoin. E as porcariadas que tem no mercado de DeFi, que tem muito dinheiro, tende a perder mercado. Por quê? Porque se trata de fundamentos. Contra fundamentos, o mercado não resiste. As bolhas, as porcariadas, elas vão falir ou vão sucumbir. Mas aquilo que tem fundamentos tem demanda. Demanda por privacidade, que é uma questão de segurança, existe hoje e tende a ter uma conscientização absurda que levará as pessoas a buscarem finanças descentralizadas e também privadas. A Monero faz isso. Tem outras criptos de privacidade, DeFi de privacidade que fazem isso. Esse mercado tende a crescer exponencialmente. Por isso que a Monero é uma candidata a chegar no top 10, valorizar muito, etc. No grupo secreto de sinais no portfólio
do Grupo Secreto Sinais desde 2017, 18. Depois que caiu tudo, Ethereum caiu 90%, Monero caiu 90%, entrou na nossa carteira por 50 dólares, 60 dólares e até há 3 anos atrás, Monero por 150 dólares, 120 dólares, quando a Monero caiu para 100 dólares. Quando a Binance deslistou, Monero é a principal cripto da carteira, colocar mais dinheiro nela e em algumas outras. Tem umas 5, 6 ali que são as principais, que tem fundamentos, e aquilo que tem fundamento a gente tem que colocar mais dinheiro. O Bitcoin também, certo? O Bitcoin também. Mas como o Bitcoin ele tende a valorizar menos porque ele já está muito caro, essas altcoins ficam na frente dele para receber mais dinheiro hoje. Antes, a gente, quando estava até 10 mil dólares, a gente colocava muito mais dinheiro no Bitcoin. Hoje são altcoins alternativos que têm fundamentos e um preço melhor. Quando a Monero chegar, se a Monero chegar a 50 mil dólares, 100 mil dólares, ela também não vai conseguir valorizar 1000%, 10.000% facilmente. Certo? Então, vai compensar para ganhar mais dinheiro, colocar dinheiro em outras criptos que tem mais potencial porque tem um preço melhor. Então agora é o momento de você estar comprando porque ainda está barato. Quando o Bitcoin tinha 300 dólares de preço, 500 dólares, ele valorizou milhares de %. Né? 2016, 2017 ele custava acho que 500 dólares. Ele explodiu em 2017 para 20 mil dólares. Mais de 1000%. 2.000, 3.000%. Quem segurou até hoje está ganhando mais de 10.000%. Depois que o preço subir e ficar 100 mil, 50 mil, essas valorizações de 1000% não vai ser fácil. Então você tem que se apressar, porque depois que o tempo passar e o preço encarecer, não vai ser mais fácil ganhar 1.000, 10.000%, vai demorar muito mais para conseguir. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui nos Estados Unidos estudantes não pagando os seus empréstimos. Então, seus empréstimos estudantis para fazer faculdade não estão pagando, estão dando calote. Isso é sinal de economia entrando em recessão, de situação de crise. Lembrando, o ciclo de Banner em 2026 diz que terá um topo, o ciclo de Banner. O gráfico lá do ciclo de Banner. Esse é o ciclo de Banner, então a crise das .com lá, né? Ó, 1999 aqui, ó, né? Ele acertou a crise das .com. Crise de 2008, ó, 2007, ó, fez topo, né? Finalzinho de 2007 que começou lá a crise de 2008. Eu estava lá, eu iniciei minha carreira na Bolsa de Valores aqui. Então teve a crise, né? Etc. E tá aí, ó. 2026, ó. 2026. Então tende a ter uma grande depressão, uma grande crise. É bem assertivo esse esquema do ciclo de Banner. Só que quando tem a crise do ciclo de Banner, o ouro explode, algumas coisas explodem e muita gente enriquece com isso. Hoje a gente tem Bitcoin, antes não existia Bitcoin nas crises passadas, né? Na bolha.com não existia Bitcoin. Hoje tem Bitcoin, hoje tem criptomoedas, então 2026 tende a ser um ano de continuidade de alta das criptos. Certo? Então o ano de 2026 não vai ser um ano de queda. Eu acredito que vai mudar esse padrão de 3 anos de alta no Bitcoin, uma de queda, para ter mais anos de alta, embora o Bitcoin vá subir menos porque ele está muito caro, conforme eu venho falando para vocês. E a gente vê um nível de explosão aqui na delinquência, no não pagamento dos empréstimos estudantis, mostrando que o pessoal está sem dinheiro, o cartão de crédito está quebrado, não estão pagando cartão de crédito, não estão pagando empréstimos.
justamente porque a economia está ruim. Isso nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Agora no Brasil, as micro e pequenas empresas. Em março, 6,9 milhões de empresas inadimplentes eram de micro e pequeno porte. Juntos, esses negócios acumularam mais de 48 milhões de dívidas, totalizando um valor superior a 146,2 bilhões. Né? O cenário de inadimplência recorde entre as empresas reflete os efeitos prolongados de juros elevados, além das dificuldades de acesso ao crédito. Então hoje, o que acontece? Em 2024, finalzinho de 2024, se você não pegasse empréstimo, mesmo você pagando o seu cartão de crédito direitinho, mesmo você não tendo dívida nenhuma, mesmo você tendo um nome limpo no SPC, o que aconteceu? No final, até 2024, o pessoal começou a pegar empréstimo, usava cartão de crédito e parou de pagar e começou a quebrar os cartões de crédito das pessoas aqui no Brasil e os empréstimos também que pediam pararam de pagar. Porque as pessoas começaram a pedir isso para sobreviver, etc. Né? E mesmo quem tem nome limpo e mesmo quem paga direitinho, os empréstimos, os bancos não estão oferecendo mais empréstimo hoje em 2025. Hoje os bancos exigem certas garantias para dar empréstimo. Antes bastava você pagar direitinho sua fatura de cartão, o sistema do banco dava para você empréstimo de 20, 30, 50, 100 mil reais. Você podia pedir emprestado tranquilamente. Né? Hoje não, hoje está mais exigente. Então o pessoal que está passando necessidade não está conseguindo crédito e está se lascando. Certo? Então a época para pedir empréstimo, eu calculei isso, foi bem antes. E hoje, já, mesmo você tendo um nome limpo, mesmo você pagando suas faturas direitinho, são feitas muito mais exigências para dar empréstimo, porque as pessoas passaram por desespero a pedir empréstimo e não pagar, porque não tinha como pagar. Então os bancos estão ali, deram crédito para as pessoas aqui no Brasil. As pessoas estão quebrando, não pagando, cartão de crédito estourado, etc. E entre esses tem os microempreendedores. Eu felizmente consegui acertar que era para pedir empréstimo bem antes. E quem fosse pedir empréstimo hoje, mesmo se tivesse as contas em dias, mesmo se não teve nome no SPC, nunca teve nome no SPC sujo, mesmo pagando tudo direitinho, essas pessoas não conseguiriam empréstimo hoje. Ou conseguiriam muito menos. Então eu consegui acertar isso também. Calculei isso. E na minha estratégia foi feito o que era necessário. Mas essa é a situação do Brasil. E as pessoas acham que tá tudo bem, etc. Tem o Bolsa Família, tem auxílio emergencial, não tem mais, parece, mas as pessoas acham que tá tudo bem, mas tá muito complicado. E nesse período aí de 1, 2 anos que a gente tem, mesmo quem tem dinheiro, quem tem grana, quem é mega milionário não precisa se preocupar muito. Mas quem não é mega milionário, quem não tem R$1 milhão, quem só tem 100 mil, 200 mil, viva como pobre e ajunte dinheiro, porque daqui a 1, 2 anos, quando a crise, quando o bicho começar a pegar, quando se realmente suceder a depressão, tomara que eu esteja errado, o seu negócio vai render muito pouco, porque as pessoas, o dinheiro tende a sumir, entendeu? Cripto e ouro tende a explodir. Mas você tem que ter reservas para manter o seu negócio, sua empresa com baixo custo, certo? E manter a sua empresa funcionando, mas você não vai ter retorno. Ou seja, se você tem uma empresa com custo alto, talvez você tenha que fechar ela temporariamente, etc., porque tende a não ter vendas dependendo
do setor que você esteja, porque você pode ter o melhor produto do mundo, pode ter o melhor produto do mundo e você não vai vender. Isso é o que acontece numa depressão, você quebra. Mas se você economizou bem antes, ou seja, você ganhou dinheiro e ao invés de gastar, você economizou, fez uma grande reserva, você sobrevive na depressão e depois continua. É o que já era o que era para ter sido feito. Quando aconteceu o coronavírus, era para a gente perceber que ia dar problema, porque houve impressão de dinheiro, as pessoas ficaram dentro de casa, mas foi um canto de sereia o coronavírus. Por quê? Sempre imprimiu dinheiro e ficou tudo bem. Em 2008, sempre imprimiu dinheiro, salvou os bancos e ficou tudo bem. De 2008 até 2020, que aconteceu o coronavírus, se eu me lembro bem, 2020, ficou tudo bem. O mundo continuou crescendo, etc. Teve um tempinho de crise, depois melhorou. Foi só imprimir dinheiro que resolveu. Então foi um canto de sereia. No coronavírus, houve a impressão de dinheiro e as pessoas ficaram em casa sem produzir. Por causa do coronavírus durante muito tempo. E as pessoas de casa pegavam o auxílio emergencial, que no mundo inteiro começou a dar, e começavam a gastar. Então, as empresas, tudo bem, tá imprimindo dinheiro, tá dando dinheiro de graça para todo mundo. Tá funcionando aqui. Foi um canto de sereia e os empresários não tomaram os devidos cuidados. E depois de um ano e meio, começou a vir um pagamento. Começou a vir a colheita ruim. E parou as vendas, as pessoas começaram a ter crédito cortado, quebraram o cartão de crédito das pessoas, e aí as compras diminuíram, a inflação veio. Então está acontecendo isso aqui que vocês estão vendo, certo? E isso tende a piorar. Quem está em cripto, quem está em metais, vai ter o patrimônio aumentado na crise. Quem não tem, e quem não economizar muito dinheiro e manter uma economia boa, e viver como pobre durante esse período, você que não é mega milionário, você que não tem mais de R$1 milhão, você que tem 100 mil, 200 mil, você não economizar, quando vier a crise barra pesada, se ocorrer, tomara que eu esteja errado, você pode perder tudo. Então é o que eu acredito que vai acontecer. Cripto e metais é uma saída para você tornar muito maior o seu capital e viver pobremente, humildemente, como se fosse pobre mesmo para você que tem só 100 mil, 200 mil reais. Economiza o máximo de dinheiro que você puder, tá? Para conseguir manter sua empresa viva, etc. É o que eu acho. Era para ter feito isso na hora do coronavírus, mas veio o canto da sereia e enganou todo mundo. E eu não percebi isso. Daqui a 10, 15 anos, se ocorrer uma nova pandemia e todo mundo começar a morrer, e todo mundo começar começar a imprimir dinheiro, etc. E se acontecer algo similar ao que aconteceu no coronavírus, a partir dali eu já vou me preparar, já vou fazer tudo isso que eu estou dizendo aqui. Eu não vou esperar os sinais de crise, de colapso e acordar tarde demais, como aconteceu com todo mundo e comigo também. Foi um canto de sereia perfeito o coronavírus. Né? Imprimiu dinheiro, o pessoal com dinheiro de graça, gastando, e você, empresário, tá tudo bem. Eu estou vendendo aqui, o pessoal dentro de casa ali, estou vendendo meus produtos e serviços. Claro que algumas empresas quebraram, academias de luta quebraram porque teve o coronavírus, todo mundo teve que ficar em casa. O dono dessas academias e de outros negócios similares, que a pessoa tem que estar lá no negócio, na empresa dele, usufruindo do produto ou serviço que ele vende, quebrou, mas muitos empresários ganharam dinheiro normalmente, canto de sereia, e estamos tendo a consequência agora. Então é uma situação de crise gravíssima, tá só piorando, não tem nada melhorando, e dessa vez é bem diferente. Você não precisa ser economista, expert para saber que algo muito errado está acontecendo e que vai piorar, mas para quem for mais inteligente, mais esperto, com cripto e metais, tende a prosperar nesse colapso, como aconteceu em crises anteriores também. Hoje tem Bitcoin e criptomoedas.
cripto vai bombar mais, vai subir mais do que ouro e outros metais, porque tem portabilidade e descentralização, mais difícil de confiscar, de roubar, etc. Então, pessoal, para você aprender a acertar o timing certo, manter os lucros no bolso, e tanto para investimento de longo prazo em criptomoedas, como para fazer trade, swing trade, day trade ou position trade, para saber o timing certo, o método gráfico Ultimate Eagle Signals pode ajudar você a ter um desempenho diferenciado. Então, todas as análises que eu faço, os acertos que eu tenho erros também, nenhum método é perfeito. Você aprende aqui no curso, tá? Que ele é um curso gravado, que fica no Telegram. E semanalmente tem aulas semanais de sinais que eu passei no grupo, de sinais que você ganha de graça quando você compra o curso. E dos lucros que a gente tem no grupo, eu faço aula toda semana e essas aulas ficam acumuladas lá para sempre. Você pode repetir milhares de vezes. Então a diferença de um curso gravado, você pode repetir as aulas teóricas infinitamente. Você tem acesso vitalício. E o grupo de aulas semanais, para sempre você vai ter essas aulas semanais. Então está acumulando. A gente está com 40 aulas semanais até agora, que começou essa inovação de um grupo de aulas semanais há alguns meses, né, atrás, há uns 2 anos atrás, e está com 40 aulas acumuladas. Cada uma com 30 minutos. Você pode assistir milhares de vezes essas aulas e aprender. Então essa é a vantagem em relação aos cursos presenciais. O curso presencial você assiste uma vez só e se quiser fazer de novo você vai ter que pagar de novo. Por isso que o método não é fácil, mas é um dos melhores métodos de análise gráfica. O que eu faço na análise gráfica aqui vem desse método, então para você aprender, para você saber o timing certo de acertar fundo. Então o método Eagle vai te ajudar para acertar topo e evitar comprar topo, comprar na correção ou comprar lá embaixo. O método Eagle 100% gráfico para médio prazo consegue acertar e te ajudar a comprar na hora certa e ter uma vantagem em relação à maioria dos outros players de mercado. Então, pessoal, o dólar americano contra o real brasileiro. Dólar americano, o franco suíço em relação ao dólar americano está superior ao dólar americano, melhor. Então é bom você ter franco suíço. Lembrando, tá, pessoal, que embora Bitcoin, criptomoeda seja melhor, você tem que ter um pouco de algumas outras coisas. Ter outras moedas fiat. Também porque você tem que diversificar. O Bitcoin e as criptomoedas é a melhor coisa que tem, mas dependem de eletricidade e internet. Então você tem que ter dinheiro em espécie, pelo menos um pouco, para que você consiga pelo menos se locomover e ir para algum lugar que tenha eletricidade para você usar suas criptomoedas. Então você tem que ter também Pix, tem que ter real brasileiro, de preferência em espécie, tem que ter dólar, tem que ter franco suíço. Tem que moderar na diversificação, mas tem que diversificar sim. Senão você acaba se dando mal em certos cenários. O dólar americano contra o real brasileiro, a gente vê que no gráfico mensal vem fazendo topos e fundos ascendentes, está em tendência de alta e candles de indefinição vem ocorrendo nessa região. Claramente a gente pode perceber que se trata de uma região de suporte. Lá no mensal a gente tem aqueles candles de indefinição que denotam psicologia de suporte. O preço se encontra próximo da média azul, que é a média 89 da metodologia Ultimate Eagle Signals, que é uma região explosiva. Então quando bate na média exponencial 89, dependendo do contexto, né, explode para cima. Então o dólar americano contra o real brasileiro tende, aqui é um bom ponto de compra para você fazer o DCA de dólar para longo prazo. É um bom ponto para você estar comprando dólar. E pelos fundamentos do dólar contra o real, o dólar tende a superar o real. Embora tende a ocorrer crise, obviamente que o dólar tende a ficar superior ao real. Ele tende a definhar em relação a várias moedas fiat fortes, mas o real é uma moeda fraca contra o dólar e tende a desvalorizar no longo prazo contra o dólar americano. Ibovespa, S&P 500 e os metais principais, que é ouro e prata,
Então tá aí, pessoal, o S&P 500 também a semana passada teve um desempenho bom, fez um gap de corpo, né, que é aquele gap que as sombras elas não se conectam, elas tocam, né, uma na outra, mas o corpo dos candles não se tocam, um gap de corpo, o Marubozu positivo, sinal de força extrema no Dow Jones, fez a queda gigantesca, bateu na 8,9, né, e surpreendeu rompendo o topo anterior com o Marubozu positivo, neutralizando essa correção ABC, do tipo ABC. Então quando ocorre, eu lembro que eu falei, o método Eagle indicou aqui, pode ocorrer um ABC corretivo, pode subir um pouco mais, mas tende a ser um bull trap, e depois ter o ABC corretivo, e sucedeu conforme foi projetado. A projeção pelos fundamentos do mercado era o mercado iniciar uma tendência de baixa. Falhou, mas pelos fundamentos, embora depois de corrigir aqui e talvez continuar a tendência de alta, tende a subir com fraqueza, igual aconteceu aqui, depois ter mais uma correção forte e provavelmente começar a tendência de baixa, ou seja, menos dinheiro para ações e mais dinheiro para Bitcoin e criptomoedas. O Michael Saylor, ele está comprando Bitcoin igual louco, porque se quebrar tudo, e pelos indicadores econômicos e pela situação fundamentalista econômica geral, macroeconômica, tudo tende a quebrar. O Michael Saylor não é bobo, ele está comprando Bitcoin igual maluco, porque o Bitcoin tem liquidez, e ele está ali, né, usando as suas ações para conseguir converter esses títulos em compra de Bitcoin. O Michael Saylor já disse, se ele não quiser pagar os investidores que compraram ações da MicroStrategy, se ele não quiser vender os Bitcoins dele para pagar os investidores que compraram as ações da MicroStrategy, que podem cair e colapsar, ele simplesmente não paga e não há nada o que possam fazer. Ou seja, ninguém pode tomar os bitcoins do Michael Saylor, judicialmente mesmo, obrigar o Michael Saylor a vender os bitcoins dele para pagar dívidas. Ou seja, se o bitcoin for para $1.000, ele não paga, não vende os bitcoins para pagar a dívida de quem comprou as ações da MicroStrategy, para que ele conseguisse converter em empréstimo ali para conseguir comprar Bitcoin. Que ele está super alavancado em Bitcoin, mas ele está fazendo isso de propósito para se proteger da crise. Então, tudo que ele tem em dinheiro em fiat, ele vai ter que pagar. Podem penhorar, mas o Bitcoin não. Ele mesmo já disse isso em vídeo. Eu não vou pagar, se o Bitcoin for para $1.000, eu não vou vender para pagar credor que comprou a ação da MicroStrategy. A jogada do Michael Saylor é essa. Porque esse é o poder que o Bitcoin tem na descentralização que ele tem. E o Ibovespa também surpreendendo, igual o Dow Jones, subindo, né? A probabilidade que eu tinha calculado era para o Bitcoin, para o Ibovespa desabar, falhou também. Então eu não tenho vergonha de dizer aqui que o método gráfico falha, e vai ter falhas, não tem problema. Mesmo assim, está em tendência de alta, mas está muito perigoso para você investir no mercado de ações, investir menos dinheiro em ações, investir mais dinheiro em metais e criptomoedas, nas criptomoedas corretas, para conseguir sobreviver nesta crise, prosperar nessa crise na realidade, colocando mais dinheiro no mercado de metais e no mercado de criptomoedas. O Ibovespa, ele deu um sinal Eagle aqui. Ele deu um novo sinal Eagle aqui. Um X-King de compra, um Long X-King, que é um sinal de início de tendência de alta, reinício de tendência de alta. Está na onda 1. A probabilidade é o quê? Quando dá um X-King, é fazer as 3 ondas de alta, pelo menos. Se tiver força na terceira, fará a quarta. Se tiver força na quarta, para a quinta. Se não tiver força, tende a fazer o ABC corretivo.
Esse é o ciclo e as regras básicas do método Eagle para a formação de tendência. Então, o mini índice, durante as correções que ocorrer, tende a suceder suportes e pontos de compra no mini índice para você fazer swing trade e ganhar comprado. Vai dar oportunidade para você operar comprado no mini índice e ganhar no swing trade no Ibovespa, tá? Porque deu um sinal Eagle, tem probabilidade de 80% fazer mais 3 ondas de alta. Leandro, tende a ser fraco, igual aconteceu aqui, né? Que subiu, mas devolveu tudo, subiu e teve um rompimento de topo bem pequeno, bem curto, devolveu tudo. Sinal de fraqueza de tendência de alta. Mas para swing trader de 4 horas, esses movimentos grandões aqui dão um lucro gigante para quem surfa. Então você olha o gráfico semanal, tem uma probabilidade de assertividade muito maior e vai para os gráficos menores, 4 horas, 1 hora, operar swing trade lá e ganhar muito mais dinheiro, tendo mais assertividade, porque você consegue, o método Eagle consegue ver o mercado como fractal, ver o gráfico grandão semanal e vai operar com base nas probabilidades maiores e assertividade maior dos gráficos maiores nos gráficos menores, gráfico de 60 minutos, até day trade você pode fazer isso, você tem uma assertividade muito maior. Só que é difícil analisar como eu analiso. A maioria dos analistas, eles pegam um gráfico só e fica analisando só esse gráfico. Mas o mercado ele é um fractal. O preço ele é um fractal. Estuda o que é fractal para você ver. Quem consegue interpretar o mercado tendo como perspectiva o fractal que ele é, vai ter uma vantagem absurda e vai conseguir ter mais assertividade. E o método Eagle, se você fizer o curso, você vai estar suscetível a desenvolver essa capacidade, embora seja difícil. É um método difícil de análise, mas é muito eficiente. Então o ouro na semana passada caiu bastante, né? Mas era totalmente previsível isso. No semanal o ouro deu um sinal de compra, fez a onda 1, 2, 3 e tende ainda a fazer mais uma onda de alta, pelo menos. Se faltar força nessa onda, probabilidade de fazer um ABC corretivo pequeno ou grande. Daí para saber se vai ser pequeno ou grande, não tem como saber, só acompanhando. E pela análise gráfica a gente acompanha que pode ser pequeno ou que pode ser grande. Daí a gente faz o DCA ou aqui, se for um ABC corretivo curto, tá? Ainda não fez, ele tende a encontrar, o ouro tende a encontrar suporte nessa região aqui mais ou menos e bombar mais, subir mais. E temos que analisar se ele vai perder a força nessa quinta onda. Já fiz a primeira, né? Segunda e fez a terceira onda. Aí temos que ver se nessa terceira onda ele vai perder a força e sucederá o ABC corretivo ou não. Certo? Então a gente tem que ficar esperto com isso. Dá para comprar ouro ainda aqui para você ir fazendo o DCA de longo prazo. A prata está melhor do que o ouro, tá? Ela no mensal principalmente, na realidade no mensal aqui da prata, tá? Ela deu um sinal Eagle aqui, fez a onda 1, onda 3 e onda 5 e deu sinal pelo nosso indicador de força, de falta de força, então tende no mensal a fazer o ABC corretivo. Então a prata ela pode ao longo de alguns meses corrigir. Muita gente vai ficar desesperada porque não enxerga o gráfico semanal como oportunidade, mas aqui na média 8,9 poderá ser uma oportunidade de compra estratégica muito boa para longo prazo na prata. Então assim, quem já comprou, acumulou bastante prata pelo método Eagle, como mensal ele denota isso, uma queda para prata, mas tende a ser um bear trap, ou seja, uma correção ABC, que vai bater na 8,9 ou antes dela, e depois tende
a subir. Então acumula dinheiro, espera a correção suceder. Tem que acompanhar para ver se a correção vai ser pequena ou grande. Mas se for grande e bater na 8,9, é uma grande oportunidade de compra na prata para longo prazo, bem mais barato. Ou seja, você pode estar comprando prata se o ABC corretivo for até a média exponencial 8,9, aqui próximo do ponto de compra em 2021. Pela compra pelo método Eagle no gráfico mensal. A prata que tem mais facilidade de valorizar do que o ouro, porque tem um preço bem melhor. Pessoal, eu ia fazer sobre psicologia do trader aqui, mas eu não vou fazer, porque tem algo muito mais importante para a gente falar. Essa grande depressão, né, eu já fiz vídeo aqui falando que a grande depressão, a gente tem problema de guerra tarifária. Em 1930 ocorreu o problema da guerra tarifária. Essa guerra tarifária de hoje é similar à guerra tarifária que ocorreu em 1930. Em 1929 teve o grande crash de 1929. Depois teve a guerra tarifária e teve depressão por 10 anos. Depressão por 10 anos. Então quebrou todo mundo. O mundo inteiro se arrebentou naquela época. Tá? Isso foi causado por vários fatores. Eu não sou especialista na história, né, para dizer, mas se você estudar, você vai ver que vários fatores colaboraram com isso. Hoje nós temos a IA, pessoal, que vai contribuir para essa grande depressão. E eu já vou mostrar os indícios disso. Ah, mas a IA é uma evolução, ter robôs ali nas fábricas ali, vai ser tudo mais rápido, a humanidade vai evoluir mais, a ciência vai evoluir mais, porque a IA vai produzir muita coisa que o ser humano não consegue produzir e a humanidade vai evoluir. Sim, mas infelizmente para que a humanidade ela evolua, isso vai custar caro para muita gente. Muita gente vai ser demitida, muita gente vai perder emprego, muita gente vai perder negócios, muita gente vai perder empresa, porque a IA vai tornar inútil esses serviços dessas empresas. Então esse engenheiro de software, né, ele ganhava 50 mil por ano. Ele perdeu o emprego dele, está há mais de 1 ano e meio desempregado, e hoje ele trabalha faz bicos. Hoje ele faz bicos e mora num trailer. Ele mora num trailer. Se inscreva no meu Twitter para você ter acesso a essas notícias, esses insights e tal. Então o que acontece? A grande depressão, se a IA ela vai botar no olho da rua um engenheiro de software qualificado como ele, porque a IA vai fazer tudo que ele faz. A IA vai fazer tudo que ele faz. Então muitos engenheiros de softwares como ele estão no olho da rua. Ou não vão conseguir emprego, não vai ter vaga de emprego. Não vai precisar lançar esses empregos, porque a IA vai fazer tudo. Certo? Então ele e outros milhares já estão demitidos, não estão conseguindo emprego e vão ficar de fora. O que acontece hoje? Esse engenheiro de software ele tem alguns chefes. E esses chefes coordenam esse engenheiro de software mais uns 100, 200 engenheiros de softwares em uma empresa. Esses chefões, 3 ou 4 chefões, eles supervisionam esse engenheiro de software, esses chefões, e eles fizeram um bom trabalho, perfeito, os chefes aprovam, bota para frente, a empresa continua produzindo. Hoje não vai ter mais isso. Hoje vai ter uma IA e os supervisores de IA em certas áreas, que é um ser humano que vai analisar a IA. IA, faz aí tal coisa, fez errado, corrija isso, etc, etc. Então um programador, um desenvolvedor, não vai ter uma empresa com 100, 200 desenvolvedores ou programadores, vai ter 1 ou 2, 3 programadores que vai supervisionar um monte de IAs e vai fazer os trabalhos e ele só vai ficar lendo ali, analisando se está fazendo corretamente. Então milhares de empregos tendem a ser colapsados e arruinados e massacrados por conta
da IA, certo? Então, várias empresas já estão se adaptando ao uso da IA e já está colocando gente no olho da rua, porque não custa nada. E custa muito baixo, a IA tem um preço muito baixo e ela substitui vários seres humanos que dão problemas e que custam caro, etc. Que reclamam de salário, pedem demissão e deixam a empresa na mão. Então, muita gente vai ficar desempregada em várias áreas e muitas outras empresas vão parar de vender porque vai ter muita gente desempregada no mundo que não vai ter dinheiro para comprar as coisas de várias empresas e várias empresas também vão quebrar por conta disso no mundo inteiro. Então a gente já tem todos esses sinais de depressão a nível de recessão a nível mundial e temos a IA entrando para colocar um monte de gente no olho da rua, certo? Para colocar um monte de gente no olho da rua. Então a IA também é um dos combustíveis que fará essa possível grande depressão suceder. Muita gente sendo colocada na rua, ficando desempregada, e muitas outras empresas quebrando porque as pessoas não vão ter dinheiro porque estarão desempregadas com pouco dinheiro, com pouca grana para comprar certos produtos e muitas empresas vão quebrar, passar dificuldades, etc. E é assim gerando essa grande depressão. Ou seja, a IA vai ajudar no crescimento exponencial dessa crise a ponto dela se tornar uma depressão. Leandro, a IA vai substituir trader e especulador? Não, porque eu, como especulador e investidor, eu uso intuição de trader, intuição de investidor. Eu tenho 19 anos de mercado e eu tenho essa intuição, eu consigo acertar topo e fundo sem saber porquê, mas eu acerto. Uma IA nunca vai ter isso, esse feeling de trading, de trader, feeling de investidor. Uma IA nunca jamais vai ter isso, porque é preciso ser humano para ter esse feeling de trading que acerta sem saber porquê, mas acerta. Eu tenho isso, George Soros tem isso, Warren Buffett tem isso. Investidores veteranos que têm 20, 30 anos de mercado têm isso. Vou dar um exemplo para vocês, o meu site, né? Eu descobri de graça, né? O que acontece? Hoje eu estou ocupado criando conteúdo de privacidade online, criando artigos inéditos no ramo de privacidade online que não existe no Brasil e em vários lugares do mundo. Então eu tenho que escrever, a IA não pode escrever porque ela não sabe, eu tenho que escrever esse conteúdo, eu tenho que fazer esse conteúdo. As imagens do site, por exemplo, eu teria que pagar, sei lá, milhares de reais para ter essas imagens, para um artista fazer essas imagens. Então, de graça, sem pagar nada, nem pagando o serviço de IA, eu descobri prompts, porque eu venho estudando, para criar imagens específicas para o site. Então, esse serviço é tudo feito por IA, de imagens. As fanbases do meu canal, tudo por imagem. Embora tem que fazer um pouco de edição também na fanbase dos canais, principalmente do canal de cibersegurança. Então esses artigos aqui são avançados e IA não escreve isso, só eu, porque só eu que sei principalmente do ramo de privacidade. Existem artigos, principalmente na área antiforense, que não existe no mercado esses artigos. Então são artigos que pela primeira vez no mundo estão sendo feitos aqui. Tem vários, tá? Tem vários. Então, eu estou focado mais nisso e eu tenho que fazer mesmo, porque só eu sei escrever. Agora, existem vários artigos que tem que ser feito para o meu site, já tem vídeo de análise técnica aqui no curso de análise técnica, e de candlestick e de análise fundamentalista aqui, tem que escrever artigo para tudo isso. Eu não tenho tempo para escrever isso aqui. Então, a empresa Instituto Trader Cibersegurança, embora eu tenha feito os vídeos, ela planejava contratar pessoas para criar esses artigos. Ou seja, faz o artigo de análise técnica, de um indicador específico, por exemplo, passa além desse indicador específico, escreva lá de um certo jeito, etc. O processo para enviar para essa pessoa, para esse editor,
fazer a correção ortográfica, porque a pessoa pode saber escrever o artigo, mas não vai ter que contratar uma pessoa para fazer a correção ortográfica, algum professor de português, etc. Vai ter que contratar a pessoa para escrever o artigo, vai ter que contratar a pessoa para colocar as imagens, então vai ter que contratar alguém que saiba análise técnica para conseguir criar esses artigos e contratar mais uma pessoa para fazer a correção ortográfica, certo? E contratar mais outra pessoa para programar, para criar o código desse site. Então são 3 pessoas que tem que contratar aqui para fazer esse serviço. Fora que eu teria que ler, ou outros supervisores da empresa teriam que ler, e definitivamente aprovar. Ah, não aprovou? Vai mandar para a pessoa, para o responsável corrigir. Até ele corrigir, até ele fazer a correção, mandar de novo renovado para você e você reler de novo, são horas perdidas. Certo? Então são 3 pessoas aqui. Eu descobri uma maneira de criar um site, uma página simples com IA gratuita. Tem IAs que entende, que consegue fazer certinho, e tem IAs que não consegue fazer certo, programa errado. O ChatGPT, por exemplo, ele programa errado os códigos que eu mando ele fazer, mas outras IA programa certinho os códigos. Então, por exemplo, esse artigo aqui foi criada uma página responsiva que está de acordo com as tecnologias atuais, tanto para celular, funciona para celular, e funciona também é responsiva, né? A página ela se adequa aos dispositivos atuais. E eu descobri uma maneira de rapidamente pedir para a IA escrever um artigo de análise técnica. O vídeo já está feito, o que estava faltando era criar o artigo. Esse artigo aqui, se eu for escrever isso aqui, programar tudo isso aqui, né, demoraria muito. Eu sozinho fazendo isso aqui, eu faria isso aqui, eu conseguiria fazer tudo. Correção ortográfica eu não conseguiria fazer, teria que contratar um professor de português, alguém que sabe corrigir ortograficamente o português. Correção ortográfica feito. Em segundos a IA fez isso aqui, só o gráfico, as fotos que eu tenho que fazer, porque só eu entendo, a IA não entende, ela não consegue fazer isso aqui pelo TradingView, etc. Então, as fotos, a única coisa que eu faço são as fotos. Programação, correção ortográfica. Já existe o modelo do código. Manda para a IA, manda a IA fazer um artigo sobre isso, daí eu dou algumas referências para ela, algumas informações para ela. Ó, essas informações aqui, IA, entende isso aqui? Entendeu? Agora você faz o artigo. Única coisa que eu faço é supervisionar de graça. E no lugar onde tem que colocar a imagem, eu simplesmente crio a imagem, faço isso aqui rapidinho, coloco no código a imagem, coloco no banco de dados lá e o site está funcionando. É um site mais simples, né? Eu não consegui adaptar a IA para fazer rapidamente para esse modelo de site aqui, que é o principal, que tem algumas classes aqui mais avançadas e a IA não consegue entender, mas isso aqui, embora seja mais simples, atende às necessidades, pelo menos temporariamente. Quanto que me custou isso? Nada. Em quanto tempo eu faço uma página dessa? Tudo, o processo de ler, de fazer, etc., de colocar no ar, etc. Cerca de 1 hora. Então, não custou nada para a empresa. Custa só o trabalho de checar e gerar essas imagens aqui que eu tenho que fazer. Mas, para uma página, custaria uma fortuna para a empresa, ou uma boa grana, e, além disso, demoraria talvez 1, 2 dias para fazer o processo de correção, supervisão. Se a IA erra aqui, eu vou na IA e digo, ó, corrija tal coisa, se errou nisso, tal. Em segundos ela vai fazer, eu vou atualizar o código e revisarei e aprovarei. Então, 3 funcionários, 3 profissionais não vão ser contratados pelo Instituto Trader Cibersegurança, porque a IA de graça, sem pagar por IA nenhum, ela já faz isso aqui. E embora essa página não seja do modo que teria que ser, seria desse modo aqui preto e bege, né? A IA não consegue fazer rápido
por meio desse código. Então eu adaptei para que ela fizesse rápido no modelo de página, que também é responsivo, 100% HTML, CSS e JavaScript. E ela faz desta forma aqui, mais simples, e já atinge o objetivo de criar o artigo, colocar o artigo no ar. Isso tende a ser indexado pelo Google, certo? Então, 3 profissionais já era. Webmaster, contratar um webmaster, esse modelo aqui de código, foi a IA que fez. Eu instruí ela para fazer e ela fez. Então já tem um modelo de código, dou um modelo de código, ela escreve o artigo, já programa do jeito que tem que programar. Tem que saber o prompt, tem que saber o passo a passo para dialogar com a IA para que ela faça a coisa certa. Eu descobri como fazer isso. Tá aí. Então, isso é um exemplo de coisas que as empresas vão fazer e muitos profissionais vão ser jogados no lixo. Vão ficar desempregados, igual aquele engenheiro, coitado. E muitas empresas que oferecem serviço também vão perder o seu serviço e não vão conseguir vender porque a IA vai substituir. A IA vai substituir certas empresas, certos serviços de certas empresas e essas empresas vão quebrar. O Instituto Trader Cibersegurança já se adaptou ao uso de IA e está sem custo nenhum construindo coisas em velocidade muito rápida. Sem custo nenhum. Mesmo de uma maneira básica, mas tá. Enquanto isso, as pessoas que não estão se adaptando vão ficar de fora. Esse engenheiro de software, ele tem que achar algum tipo de nicho que vão precisar de serviço na área de engenharia de software, onde ele usa IA e consegue fazer numa velocidade e produtividade absurda usando IA. Ele vai ter que fazer isso, mas não vai ter espaço para todo mundo. Mesmo que todo mundo queira fazer, não vai ter espaço. Então isso é um exemplo da IA revolucionando muitos negócios, mas também destruindo muitos negócios e empresas, não é? E tirando do mercado, tirando o ganha-pão de várias pessoas. É o caso desses 3 funcionários que eu falei para você, o corretor ortográfico, quem vai escrever o artigo, o especialista em análise técnica, e o corretor ortográfico e o webmaster que vai programar. Já era. Certo? Não tem mais emprego não tem mais serviço para essa gente. Porque a IA consegue fazer isso para quem descobrir como a IA pode fazer isso. Eu descobri porque eu tenho manhas na área de informática, programação. Mas muitas empresas estão fazendo isso. Muitos empreendedores estão fazendo isso. E estão conseguindo com custo zero, ou com custo de $100, $200 por mês, ou $500 por mês só, consegue evitar e economizar mais de $10 mil de investimento no ano. Ele investe $500 mil e consegue um desempenho absurdo usando IA. Então é um aviso: IA vai arrebentar com todo mundo. IA vai arrebentar com vários negócios. Mas muitos negócios vão ser revolucionados com o uso de IA, vão ter custo ridículo e vão revolucionar muitas empresas. Mas a maioria vai se dar mal por causa da IA. A maioria vai se dar mal, inclusive tanto empreendedores como negociantes, como empregados formados vão se dar muito mal por causa da IA. Muitos serviços públicos, os serviços públicos que oferecem vagas de emprego no ramo de serviço público no Brasil, para você ser funcionário público e ganhar dinheiro para sempre, nunca ser demitido, ter todos esses benefícios, muitas dessas vagas vão acabar. Por quê? Porque vai ter a IA para substituir. O governo não vai precisar ficar mais lançando vaga para fazer certas funções e vai economizar muito dinheiro também. Então vai ter menos vaga de concurso público. Quem não fez, quem não entrou, vai se dar muito mal. Não vai ter vaga para muita gente e a IA vai arrebentar o mundo inteiro. O mundo vai evoluir, mas muita gente vai passar fome. E a grande depressão tende a suceder por conta do surgimento da IA. Então isso aqui é um exemplo que eu dei prático para vocês, inclusive da própria empresa que eu trabalho, o Instituto Trader Cibersegurança, que está fazendo isso. E
está economizando muito dinheiro e está evoluindo, certo? Então, é um aviso, a IA é um mecanismo, um combustível para que essa grande depressão suceda. Muita gente desempregada, muitos negócios quebrados, porque a IA vai fazer tudo por um custo baixíssimo e vai arrebentar muita gente. Então, metais, invista, Bitcoin, criptomoedas, invista, economize muito dinheiro. Se você é mega milionário, talvez você não precise, mas se você tem 100 mil ali, o dinheiro que você ganhar, economiza, viva como pobre durante uns 3, 4 anos, corta carro, corta tudo, porque o bicho vai pegar e a situação vai ficar bem complicada. É o que eu acredito, é a projeção que eu faço. Um exemplo aqui é a IA causando isso. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.